Oi, gente, eu me chamo Sabrina e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu decidi criar esse canal para compartilhar um pouco da minha vivência com o transtorno do espectro autista e o transtorno de ansiedade generalizada, mas para além disso também compartilhar os meus interesses especiais. Eu não vou aparecer aqui super maquiada, porque eu não gosto, eu tenho muitas questões sensoriais com maquiagem, então eu não vou aparecer aqui super maquiada. Também vou errar muito durante a gravação, então esse vídeo provavelmente vai precisar de muitos cortes. Eu tenho dificuldade em manter contato visual e eu já percebi que falar olhando para a câmera me deixa desconfortável, então eu vou tentar falar sem olhar para a câmera para ver se eu consigo não odiar esse vídeo e ele chegar até vocês. No caso, eu criar coragem e postar ele. Eu decidi criar esse canal porque ultimamente eu não tô me sentindo mais confortável em nenhuma outra rede social. Eu já tentei me adaptar ao TikTok, mas não consegui. O Instagram, que é onde eu tenho um perfil literário, ultimamente eu não tô mais conseguindo ficar lá, eu tô bem afastada. E esse vídeo é, na verdade, um update dos últimos 3 meses que eu fiquei afastada do meu perfil literário. Então, apesar do canal aqui do YouTube não ser só para livros, eu também vou falar de livros aqui. Mas o meu perfil no Instagram é o meu lugar de falar de livros. Aqui vai ser uma coisa mais abrangente. Como eu estava falando, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses e meio afastada do meu perfil literário, então aconteceu muita coisa na minha vida, algumas não tão boas, mas e eu quis fazer esse vídeo para poder também compartilhar todas as mídias que eu consumi, seja de livros, de séries, de filmes, tudo que de alguma forma me ajudou a passar por esse período que não foi fácil, mas é isso. Eu espero que vocês fiquem até o final e que vocês gostem do meu conteúdo. Agora falando um pouco sobre mim, porque eu preciso me apresentar. Como eu já disse, meu nome é Sabrina, eu tenho 30 anos e apesar do número, eu considero que eu tenho mais ou menos uns 15 de vivência, porque durante muito tempo eu vivia numa concha, metaforicamente falando. E eu não costumava me expressar tanto assim, através das coisas que eu gosto. Tudo que eu consumia, tudo que eu gostava, eu guardava só pra mim, porque além de não ter tantas pessoas com quem falar sobre e com quem compartilhar, eu me sentia muito incompreendida. Então, apesar de já ter 30 anos, eu sinto que eu só comecei a viver mesmo de uns 15 anos pra cá, quando eu comecei a sair um pouco de dentro da minha cabeça e me expressar mais como ser humano. Também tenho muita dificuldade de conversar, então eu converso bem mais com a minha família e com as poucas amizades que eu tenho. Eu gosto muito da internet como um meio de comunicação, como um meio de você conseguir chegar em outras pessoas e se aproximar. Sempre foi a maneira mais fácil para mim de me aproximar, por causa do autismo, então eu sempre tive dificuldade de fazer amizades pessoalmente com outras pessoas, mesmo quando eu era adolescente, não era tão fácil fazer amizades. Então, as minhas amizades mais preciosas que eu tenho até hoje, eu conheci pela internet. Eu fui diagnosticada faz 1 ano e meio com autismo. Antes eu só tinha diagnóstico de depressão e ansiedade, o que realmente fez todo sentido para mim depois que eu recebi o diagnóstico, porque antes eu me sentia muito estranha, muito diferente, muito incompreendida. Era sempre muito difícil me enturmar e fazer amizades, estar socialmente presente com outras pessoas. Então, depois que eu recebi o diagnóstico, foi como se uma luz iluminasse dentro de mim, assim, e, tipo, tudo fez sentido. E agora eu tô, assim, navegando pelas dificuldades
que eu já sempre tive, mas que agora tem nome, porque hoje eu sei identificar o que é um shutdown, o que é um meltdown, o que é um burnout autista. Antes eu não sabia o que era, então tudo eu colocava na caixinha da depressão e da ansiedade. Como eu disse, eu também tenho o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, então às vezes a ansiedade me consome e eu acabo me bloqueando de tudo, me afastando de tudo, porque eu fico realmente travada. Mas enfim, vou falar também que aqui neste canal eu vou compartilhar sobre os meus interesses especiais, né? E o principal deles é os livros. Só que eu passei os últimos 3 meses sem conseguir ler direito. Tá sendo difícil voltar para esse hábito, mas eu não quero desistir, porque eu passei 10 anos da minha vida longe dos livros, digamos assim. Passei 10 anos sem ler. Então, agora que eu consegui voltar, na verdade, eu consegui voltar a ler em 2024. Então, como eu consegui voltar, eu não quero parar mais. Quero que continue sendo o meu hobby principal. Só que eu fiquei uns meses lendo pouco e aí a minha frequência diminuiu e agora eu tô tentando voltar a um ritmo saudável. Outro interesse que eu tenho muito intenso é com séries e filmes, principalmente séries, né? Então eu assisto muita coisa. Ano passado eu tava assistindo menos porque eu tava lendo mais. Só que esse ano eu já comecei o ano assistindo muita coisa, consumindo muita mídia visual e em contrapartida lendo menos, mas eu quero encontrar um equilíbrio nisso. E outro interesse especial que eu tenho é música. Então eu sou muito fã da Taylor Swift, especificamente da Camila Cabello e da Selena Gomez. Eu gosto muito da Gracie Abrams, da Olivia Rodrigo, da Sabrina Carpenter, enfim, cantoras pop no geral. Mas eu costumo pensar que eu tenho um hiperfoco maior na Taylor porque eu me identifico muito com as letras das músicas dela e com a maneira como ela escreve música e a genialidade dela me fascina. Então, é, eu tenho essa identificação maior com ela. Ah, sobre o nome do canal, eu pensei em colocar vários nomes, mas nenhum estava meio que refletindo realmente quem eu sou. E eu não queria colocar o mesmo nome do meu book Instagram, que é Read by Sassá. Porque aqui eu não vou falar só de livros, então eu sinto que o Read by Sassá não refletia o que eu queria mostrar aqui no canal. Então aqui eu pensei no nome de uma das minhas séries favoritas, que é a Atypical, justamente sobre um personagem autista, e Sassá, que é o apelido que eu mais gosto. Então ficou Atypical Sassá. Eu sinto que reflete tanto quem eu sou, quanto um dos meus interesses especiais, que são séries no geral. Eu tô abrindo aqui o meu Letterboxd, o meu Serialized. Eu não sei como que pronuncia o nome desse site, mas é um site tipo TV Showtime, só que eu gosto mais dele porque ele se parece bem mais com o Letterboxd, então eu sinto que eu tô usando um Letterboxd, mas só pra registrar as minhas séries. Então eu tô abrindo aqui pra me lembrar tudo que eu consumi nos últimos 3 meses. Porque, como eu disse, eu quero fazer um update, principalmente para o pessoal que me acompanha no Instagram literário, para eles saberem tudo que eu consumi, tudo que eu li, tudo que eu fiz nesses últimos meses. Porque, gente, se eu fosse fazer um post de tudo, ia ficar muita informação. Então, eu acho que com o vídeo eu vou conseguir falar mais sobre. Então, gente, em novembro eu assisti Se Não Fosse Você, da Colin Hoover. Eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante desse filme, mas eu gostei bem mais do livro. Também assisti Sideline 2, que é aquele filme do Quarterback e eu. Eu dei 3 estrelas. Eu gostei bem mais do primeiro filme. Caramba, em dezembro eu assisti bastante coisa, bastante filme. Eu assisti Champagne Problems, da Netflix, Two Worlds, One Wish, que é com a minha atriz favorita, Hande Erçel, do Prime Video. Pra Champagne Problems eu dei 3 estrelas, pra Two Worlds, One Wish eu dei
4 estrelas. E aí eu reassisti Set It Up, que é o meu filme de romance favorito, um dos, né? E eu dei 5 estrelas novamente, óbvio. Do Prime Video eu assisti Tell Me Softly, que é é o filme da Mercedes Ron, a mesma autora de Culpa Minha, Culpa Tua. E aí eu dei 3 estrelas. Aí finalmente lançou o documentário da The Eras e eu assisti, fiquei obcecada. Dei 5 estrelas porque sem palavras, tudo perfeito. Assisti Merv, que é um filme muito fofo também, no Prime Video. Dei 4 estrelas. É um filme de romance. Gente, em dezembro eu assisti muita coisa, caramba. Aí assisti Avatar. Na verdade, eu reassisti, né? Eu fiz uma maratona de Avatar, então eu reassisti Avatar, Avatar 2, e aí eu fui assistir Avatar 3 no cinema, né? Pro 1 eu dei 5 estrelas novamente, porque é uma obra-prima. O 2 e o 3 eu dei 4 estrelas, porque tem algumas coisas que eu não gostei. E por último, o último filme que eu assisti em dezembro foi Interestelar. E, gente, eu dei 5 estrelas pra esse filme, mas o que foi que esse filme fez com a minha cabeça? Sério, eu fiquei com uma dor de cabeça, física mesmo, dor de cabeça, muito forte depois de assistir esse filme. E eu entendi que filmes assim, com essas coisas de quarta parede, de quinta parede, não é pra mim, porque, meu Deus, o meu cérebro ficou derretendo. Sério, é um filme incrível, fascinante, mas não é pra mim. De qualquer maneira, eu amei porque Anne Hathaway é perfeita. E aí, janeiro. Janeiro eu, na verdade, reassisti mais do que assisti coisa nova, porque lançou De Férias com Você, que é o filme do livro da Emily Henry, que é a minha autora favorita. Então, eu reassisti 4 vezes De Férias com Você. E, claro, 5 estrelas, favoritadíssimo. Aí eu consegui assistir no cinema A Empregada, e eu gostei bastante também, dei 4 estrelas. E aí chegamos em fevereiro, eu não assisti mais tanta coisa, assisti bem mais séries do que filmes, então, de filmes mesmo, eu fiz uma maratona da saga Crepúsculo na ordem do TikTok. Gente, pausa aqui, fica aqui comigo, porque eu adorei. Foi uma experiência muito legal. Assim, claro que você assistir na ordem é o ideal, mas eu tava muito curiosa pra saber como era essa ordem do TikTok. E aí eu fui assistir, né? Começa com Lua Nova, depois vai pra Amanhecer Parte 1, aí Twilight é como Crepúsculo, né? É como se fosse o flashback da Bella. O Eclipse também é como se fosse flashback. E aí, por último, o Amanhecer Parte 2. E eu gostei bastante. É uma perspectiva nova da história, diferente. Mas ao mesmo tempo tudo continua muito fechado, assim, sabe? Muito conectado, assim. Não fica estranho, não parece que fica nada confuso. Enfim, depois eu posso gravar um vídeo falando só sobre isso, se alguém demonstrar interesse. Mas eu realmente gostei muito de assistir a saga Crepúsculo na ordem do TikTok. E aí, agora em março, o primeiro filme que eu vi foi Kissing is the Easy Part, que é um filme bem bobinho, bem fofinho de romance. Mas assim, basta ser de romance pra me conquistar, então eu dei 4 estrelas. E é isso, gente. Agora vamos falar das séries que eu assisti nos últimos. Então, gente, agora vamos falar das séries que eu assisti nos últimos 3 meses, mais ou menos, né? Nos últimos 3 meses e meio. Em novembro, eu assisti Heated Rivalry, que é Rivalidade Ardente, né? Eu assisti quando ainda tava saindo lá na gringa e eu fiquei completamente obcecada, me consumiu inteiramente. Aí teve Stranger Things, né? Os primeiros episódios de Stranger Things da quinta temporada. Depois, pra ficar assim, com a mente ocupada entre os lançamentos de Stranger Things, eu reassisti o meu dorama favorito, que é Pousando no Amor. Tô completamente obcecada. Todo ano eu reassisto esse dorama, sou obcecada. E aí também comecei outro dorama, que é Would You Marry Me, é do Disney Plus. Aí em janeiro eu finalizei Stranger Things, continuei assistindo Would You Marry Me, Would You Marry Me, e assisti também Can This Love Be Translated, que é
O amor não pode ser traduzido, alguma coisa assim. E aí também lançou Bridgerton, né? E eu fiquei obcecada, me consumiu inteiramente, Sophie e Benedict, tudo pra mim. Só que antes de sair antes de sair a quarta temporada de Bridgerton, eu reassisti todas as outras. Então, eu reassisti a primeira, a segunda e a terceira temporada de Bridgerton, assisti Dorama, assisti outro Dorama, e em fevereiro eu comecei a reassistir Rita de Rivalry, que é a Rivalidade Ardente, porque lançou na HBO Max, então eu fui correndo reassistir, porque eu estava morrendo de saudade dos meus meninos. E para finalizar o mês de fevereiro, eu comecei Love Story, que é a série do Disney, plus também da Carolyn Bassett e do John F. Kennedy. E é isso, gente. No momento, eu não estou assistindo nada além de Love Story. E como eu disse, eu estou tentando voltar a ler. E estou esperando ansiosamente por Off Campus e Euforia. Agora a gente vai falar sobre os livros que eu li de novembro pra cá, né? Dos últimos 3 meses e meio, tudo que eu li. Alguns eu já postei lá no meu Instagram literário, só que mesmo assim eu quero falar deles aqui, então vamos lá. Em novembro, eu terminei a série de livros de Brielle, da Ellie Kennedy, que é a segunda série de Brielle, né? Dos personagens de Off Campus, mas só que novos personagens, né? No caso tem a irmã do Dean, tem alguns meninos ali do time de hockey, então eu li o terceiro e o quarto livro, que agora eu não tô lembrando o nome deles em português, mas é The Play e The Dare. Então, a história da Demi e do Hunter e da Taylor e do Connor. Aí eu também li um livro da Ashley Poston, que é O Amor Não Morreu. E em dezembro eu li o meu primeiro livro da Becca Morrison, que eu gostei bastante também, mas assim, não mudou minha vida, mas eu gostei. Que é Love Life Farms. No caso, em português, eu acho que é um Meu Namorado de Natal. Gente, eu tô falando os títulos em inglês porque eu tô lendo aqui no Goodreads, então não tem os títulos em português, aí por isso que eu tô falando eles em inglês, tá? Mas eu vou colocar a capa em português pra vocês verem. Aí em dezembro eu também li Cruel Winter with You, da Ellie Hazelwood, né? Que é tipo um conto de Natal. E li De Férias com Você, que ia sair o filme, então eu fiz uma releitura do livro. E assim, a primeira vez que eu li De Férias com Você, eu dei 4 estrelas, mas a segunda vez eu dei 5 estrelas e eu fiquei completamente obcecada por Alex e Pop, assim, ainda mais. Ele já era um dos meus casais favoritos, né, Emily e Harry, mas se tornaram mais favoritos ainda. Então, eu finalizei o mês de dezembro lendo De Férias com Você. E aí agora, em janeiro de 2026, a coisa começa a pegar, né? Porque vocês viram que eu assisti muita coisa, muito filme, muita série. Então a minha frequência de leituras diminuiu bastante. Eu consegui ler o segundo livro da Becca Morrison, de Love Life Farms, que é Um Amor de Cidade Pequena, Um Romance de Cidade Pequena, alguma coisa assim, o título. E depois que eu terminei esse, eu fiquei assim, semanas e semanas sem conseguir ler nada. Aí eu decidi pegar o meu livro favorito, né? Um dos meus livros favoritos da Emily Henry, pra reler também. Porque como eu já tinha relido De Várias com Você, e tem a história da Sarah, que é muito parecida com a história da Daphne de Nem Te Conto, eu decidi reler Nem Te Conto porque me deu muita saudade da Daphne e do Miles. Então eu comecei a ler em fevereiro, no final de janeiro, e terminei agora em fevereiro. Então, gente, foi quase um mês inteiro, na verdade, lendo um livro só. Mas é isso. Tenho que ter paciência comigo mesmo. Então, acontece. Eu passei o mês inteiro lendo Nem Te Conto. E aí agora eu tô tentando começar outros livros, mas assim, nada tá me prendendo o suficiente. Eu começo, chego no primeiro, segundo capítulo e paro. Mas assim, durante esses 3 meses foi o que deu, foi o que eu consegui de leituras, porque realmente eu consumi muita mídia visual, então não dá pra conciliar tudo, não dá pra ver pra consumir tudo. Então, como eu assisti muitas séries e muitos filmes, eu realmente li bem menos. Mas eu quero mudar isso. Eu quero encontrar um equilíbrio e eu conto com vocês me acompanhando aqui pra gente conversar mais sobre.
e eu vou ficar trazendo esses updates de tudo que eu for consumindo. Porque assim, gente, com o TEA, né, que é o autismo, é, é muito difícil para mim encontrar esses equilíbrios, sabe? Então, quando eu começo a ler, eu fico focada só em leitura, né? Eu fico com hiperfoco só em leitura. Então, eu só quero ler, 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 até entrar numa ressaca literária. E aí, quando eu tô assistindo mais séries, eu fico procurando série pra assistir. Termino uma, começo outra, termino uma, começo outra. Porque eu fico com hiperfoco nas séries. E mesma coisa com filme. Quando eu começo a assistir filmes, encontro um filme que eu gosto e termino, eu fico procurando filmes parecidos com aquele, assistindo filme, assistindo filme. Então, assim, equilíbrio não existe. Então, eu preciso encontrá-lo. Preciso realmente encontrar um equilíbrio para conseguir consumir várias mídias diferentes sem que nenhuma delas se torne um hiperfoco e me impeça de assistir outras coisas, de ler e fazer outras coisas, né? Eu também comecei a fazer journal, que era uma coisa que eu me privava muito de fazer, justamente porque eu tinha medo de começar a fazer journal e assim, o negócio deixar de ser saudável e eu ficar com hiperfoco muito intenso em journal e isso me enlouquecer. Porque, gente, é muito difícil fazer as coisas de maneira saudável. Mas enfim, eu comecei a fazer journal e eu tô gostando. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram literário, né? Quando eu voltar oficialmente pra lá. Mas eu também vou compartilhar aqui, se alguém quiser, o que eu tô fazendo, assim, no meu journal. Esse vai ser o primeiro vídeo, mas eu espero que não seja o último. Então, por favor, comentem para que eu não desista. Me deem uma ajudinha, me motivem para que eu não desista, porque eu acho muito legal fazer vídeo pro YouTube. Desde a adolescência eu tinha muita vontade de ter um canal, mas eu não tinha coragem. E agora eu vou tomar essa pílula da coragem e eu vou tentar realmente postar esse vídeo. Então, se vocês assistirem ele até o final, saibam que foi muito difícil eu ter coragem para postar ele, tá? Se esse vídeo ver a luz do dia, se ele entrar realmente no YouTube e vocês assistirem isso aqui até o final, por favor, me deem uma motivação, um comentário positivo que é para eu continuar gravando esses vídeos. E é isso, gente. Tchau!